Mais uma questãozinha da prova de informática da Polícia Civil do Rio, né, para o cargo de inspetor. Prova que foi aplicada em 31, né? Não, dia 30 de janeiro de 2022. Antes de tudo, eu quero falar sobre política de senha. Essa questão trata desse assunto. Pô, política de senha, você quando cria uma política de senha, você tem que pensar naquele camarada que vai querer quebrar essa senha. E uma das técnicas mais comuns aí é a técnica da força bruta, né? Onde o atacante ele tenta combinar, né? Criar todas as possíveis combinações de senha com o sistema, forçar a barra para entrar no lugar, né? Que você está protegendo com essa senha. Para uma política de senha, a senha ficar boa, a senha precisa ser grande, ou seja, 8, 9, 10 caracteres pelo menos, e ela precisa ter muitos símbolos. O que é símbolo? Número, caractere especial, letra. Então, quando eu tenho uma senha que eu combino caractere especial, que a gente tem um montão de caractere especial à disposição. Se eu não me engano, são 255 caracteres especiais que a gente tem à disposição hoje. Se a gente falar só aí dos que estão no teclado ali, pô, já dá uma quantidade bem bacana. Além disso, a gente tem 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas e 10 números, né, do 0 até o 9. Então são todos esses símbolos que a gente pode estar usando aí para uma senha. Além disso, a gente pode estar usando o espaço, enfim, tudo isso. Então, vamos pensar de forma simples aqui. Essa questão ela quer montar uma política de senha com 4 caracteres. Então é uma senha de 4 posições. Imagina isso, 4 posições. Vamos pensar que eu só usasse número nessa senha. Se eu só usar número nessa senha, eu vou ter a primeira combinação, que é 0000, né? 0000, 4 zeros, e a última combinação 9999. Então esses 10 símbolos vão gerar toda essa combinação. Então eu vou ter 000, 001, 0002, 0003, até chegar no 9999. Então eu tenho 10 símbolos que eu combino em 4 posições, que a gente vai ter 10 mil combinações possíveis, da 000 até a 9.999, que dá 10 mil combinações, que é nada mais do que a quantidade de símbolos que eu tenho elevado à quantidade de posições que eu tenho nessa senha. Isso eu falei para uma senha simples, de 4 números. Agora imagina se eu coloco, além dos 10 números, eu coloco umas 26 letras. Por exemplo, as letras minúsculas. A partir daí eu vou ter o quê? 26 mais 10, 36, elevado à quarta potência. Então é 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36 possibilidades de senha. E assim por diante. Então, quanto mais símbolos eu tenho e mais posições eu tenho, maior a força da minha senha, mais difícil ela vai ser de ser quebrada. Então, aqui ele fala assim na questão, ele fala que são 4 posições, ele define um alfabeto de 26 letras, e ele só diz que só vão poder ser usados, ele fala assim, e que os caracteres especiais serão limitados à lista abaixo. E ele mostra ali o símbolo de exclamação, o arroba, o cifrão, o jogo da velha, enfim, são 9 símbolos. Aí ele pede o seguinte: a partir disso, Maria imaginou 3 alternativas, cada uma com distintos requisitos mínimos obrigatórios que devem ser observados na criação de uma senha. Ele fala dos 3 requisitos. E por fim, o que ele quer? Ele quer que você enumere da política mais forte para a política mais fraca. Essa questão, basicamente, ela só quer que você saiba o seguinte: quanto mais símbolos eu tiver, mais forte a minha senha vai ser. Então essa questão ela só quer saber, quando eu estou usando muitos símbolos, eu tenho uma senha forte, porque todas elas vão ser de 4 posições. Primeira política, ela fala assim, pelo menos uma letra maiúscula, ou seja, eu tenho 26 possibilidades, mais as minúsculas, mais os caracteres especiais. Ele quer pelo menos isso. Então vamos lá, eu tenho pelo menos a letra maiúscula, que são 26 caracteres, mais os caracteres especiais, pelo menos um caractere especial. Então isso obrigatoriamente tem que ter. Então essa quantidade define a minha política. Se eu tenho 26 letras maiúsculas e 9 caracteres especiais, eu tenho 35 símbolos disponíveis aí para montar minha senha, que são obrigatórios. Tá? Então 35 símbolos elevado a 4, que é a quantidade de posições que eu tenho. Então 35 elevado a 4, esse é o primeiro número. Segundo número, todos eles vão ter expoente 4. Tá? Então já tem uma dica aí para vocês.
No segunda política, pelo menos uma letra minúscula e pelo menos um dígito numérico. Pô, eu tenho 26 letras minúsculas que eu vou ter que ter obrigatório nessa senha, mais 10 dígitos numéricos. Então eu tenho agora 36 elevado à quarta potência. Então o número de cima é 35 à quarta, é o número que define aí a força da minha senha. E embaixo eu tenho o número de 36 à quarta, que é o número que define a minha senha, 36 elevado à quarta potência. Então a senha 2 é mais forte que a senha 1. Na política 3 eu tenho pelo menos uma letra maiúscula, são 26 tokens, 26 símbolos, e pelo menos uma letra minúscula, que são mais 26 símbolos, o que me dá 52 símbolos, se são 4 posições, elevado à quarta potência. Então, a política 3 é mais forte que a 2, que respectivamente e também é mais forte que a 1. Então, da força eu tenho da 3 para 2 para 1. A resposta é a nossa letra E. Agora, sim, uma coisa que é legal quando a gente está fazendo concurso, né? Tá aqui a letra E marcada, beleza? Da mais forte para mais fraca, 3, 2, 1. Tá o gabarito, a letra E dessa questão. Agora, uma coisa importante quando a gente está fazendo quando está fazendo um concurso, você tem que tentar entrar na cabeça do cara da banca. Só que você tem 3 minutos para fazer isso, né? E o cara que consegue, né, o candidato que consegue fazer isso, normalmente são os que estão lá dentro das vagas, né, os classificados. Então, o que esse cara queria, ele não queria análise combinatória, no meu ponto de vista, porque eu vi alguns professores falando que esse conteúdo extrapolava o conteúdo do edital, e eu não concordo, é opinião minha, tá? Não concordo. Então, o cara da banca, o que ele queria? Ele queria que você soubesse o seguinte, que uma senha que tem muitos símbolos à disposição, ela é uma senha forte. Ele não complicou, ele não colocou muitas posições, ele só colocou 4 posições de senha. Então, no meu ponto de vista, ele só queria saber isso. E a pegadinha dessa questão, no meu ponto de vista, é o seguinte: toda vez que a gente vai definir uma senha num e-mail, num sistema, a gente está acostumado a usar isso, querendo sendo o Google ele mostra ali uma graduação de força para a senha que a gente coloca. E quanto mais símbolos esquisitos, maiúscula com minúsculos e números a gente usa, mais forte essa senha é. Então, normalmente, quando a gente coloca caractere especial na senha, a senha é mais forte. E aqui ele limita essa quantidade de caracteres especiais a 9 deles. Isso faz com que você usar 9 números, 10 números e 9 caracteres especiais, os 9 números é muito mais fácil. Você cria uma senha muito mais forte, aliás, com 10 números, né? 9 caracteres especiais e 10 símbolos numéricos. Você consegue criar uma senha muito mais forte do que com esses 9 somente. Agora, se eu pudesse usar todos os especiais, aí eu rebento com um cara que vai querer quebrar minha senha. Por quê? Porque ele vai ter que montar esse ataque dele, que a gente chama de força bruta, tem gente que chama de ataque de dicionário. Ele monta todas as combinações possíveis para poder chegar nessa senha, tá bom? Então fica aí essa dica, espero ter ajudado, ter esclarecido essa questão. Vão entrar com recurso, mas eu acho que essa questão não vai ser anulada, beleza? Falou, grande abraço e até a próxima aí.